É alarmante o número de mulheres que sofrem agressão física no Brasil. Em média, 500 mulheres são agredidas por hora em nosso país. Cerca de 24 milhões de mulheres já sofreram algum tipo de violência em 2016. Só as agressões físicas são 503 vítimas por hora. Em 40% dos casos, elas sofreram os mais variados assédios. 36% receberam comentários desrespeitosos ao andar nas ruas. 10,4% foram assediadas fisicamente em transporte público. E 5% agarradas ou beijadas sem consentimento. Do total de vítimas, apenas 11% delas procuraram ajuda na delegacia da mulher. Para conseguir essas respostas, os pesquisadores fizeram uma forma diferente de abordagem. Muitas vezes a mulher ela fica constrangida ao falar sobre uma violência vivida. Então a gente sabia que o entrevistador poderia causar aí algum tipo de impedimento. Então nós oferecemos um tablet para essas mulheres que aceitavam participar da pesquisa e elas fizeram uma forma de autopreenchimento. Elas mesmas foram indicando as respostas para cada uma das questões e isso aumenta a confiabilidade da pesquisa. A condição das vítimas acaba piorando com a falta de preparo da polícia e dos agentes públicos para lidar com esses casos. A mulher passa por diversos processos, diversas etapas e às vezes a morosidade, não é a morosidade da justiça, mas a morosidade do processo em si. A mulher às vezes tem que responder as mesmas perguntas diferentes vezes, em diferentes ocasiões. Então ela se sente vitimizada. A pesquisa vai servir de base para encontros de formação de policiais, promotores, juízes e de outros agentes que lidam com situações de violência contra a mulher. A ideia é humanizar o atendimento e evitar erros que muitas vezes passam despercebidos. Você pergunta, por exemplo, para uma mulher assim: o que a senhora fez para ele bater na senhora? Você transfere para a mulher a culpa, a responsabilidade. E essa pergunta ela vem de várias formas. Quando você pergunta por que ele agrediu, ou por que a senhora não falou não, ou por que a senhora não saiu dessa relação se ele já te bateu outras vezes, essas perguntas são perguntas que transferem a culpa do homem para a mulher. A tendência é essa, os homens eles são poupados e as mulheres acabam ficando no foco. Através das brincadeiras e jogos, a criança compreende o mundo à sua volta. Conheça alguns dos benefícios proporcionados na infância por intermédio da recreação. A ideia de que brincar seja somente um entretenimento para a criança, como se não houvessem outras utilidades mais importantes, está equivocado. Segundo o site Brasil Escola, o momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através da brincadeira, ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais e elabora sua autonomia de ação. Através das brincadeiras e jogos, a criança compreende o mundo em sua volta, aprende regras, testa habilidades físicas como correr, pular, aprende a ganhar e a perder. O brincar desenvolve também a aprendizagem na linguagem, a habilidade motora. A brincadeira em grupo favorece alguns princípios como compartilhar, cooperação, liderança, competição e obediência às regras. O jogo é uma forma da criança se expressar, já que uma circunstância favorável para manifestar os seus sentimentos e desprazeres. Além disso, vale lembrar também que brincar é um direito garantido pela Constituição. O presidente Michel Temer sancionou a lei para a criação da Identificação Civil Nacional. A partir dos próximos anos, os brasileiros terão apenas um documento com suas informações civis. Serão acumulados todos os dados do RG, CPF e título de eleitor nesse novo documento. As informações ficarão associadas ao registro biométrico e à foto do cidadão. Só não estarão adicionados os dados da Carteira Nacional de Habilitação e o passaporte. Todos esses documentos atuais poderão ser usados normalmente até a data de validade. Então, ao invés de renová-los, eles serão trocados pela nova carteira unificada. A estimativa do Tribunal Superior Eleitoral é de que até 2022 todos os brasileiros possuam um novo documento. A primeira via não será gratuita, mas ainda não foi informado o valor. Segue o repórter setorial. Fique agora com a entrevista especial de hoje. Quem tem medo de envelhecer? Você aí de casa, já pensou nisso? A hora que a velhice chegar, não só para você, mas para os seus entes queridos?
Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Estamos recebendo aqui a fisioterapeuta especializada em idosos, Maria Gorete dos Santos. Tudo bem, Gorete? Satisfação em tê-la conosco. Num país tão complicado de saúde, né? Sim. A gente se importa com tantas situações, importa médicos cubanos, mas não se preocupa tanto quanto devia com a velhice. Exatamente. Na verdade, o idoso está se tornando um problema de saúde pública. Porque não estamos preparados para a demanda de tanto idoso, né? Não está preparando a população para receber, como receber esse idoso, com todas as suas comorbidades, né? Problema de saúde. O país está em situação difícil na área de saúde, mas independente disso, eu acho que a população tem que se preocupar um pouco mais com a prevenção, para chegar lá na melhor idade, né? Com a saúde. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui, exercícios físicos, né? Exercícios que ativam a memória, mas eu queria, antes disso tudo, falar um pouco sobre a precariedade que o país tem para atender a esses idosos, essa população que se avoluma. Qual seria a necessidade, por exemplo, de profissionais especializados na atividade aí para os idosos, os geriatras, tanto médicos quanto fisioterapeutas e outros profissionais, né? Na verdade, essa área é mais nova, né? Não temos nem 60 anos da área de geriatria e gerontologia, que estuda já o idoso nos outros aspectos social, psicológico e biológico, é novo ainda no mercado. Então, no Brasil, são um geriatra para cada 20 mil idosos. É muito pouco. Outro dia a gente falava aqui sobre aborto, né? As pessoas que acham que podem se livrar aí de um filho na fase de preparação, da gestação, porque vai ser um estorvo. Eu até falei, bom, se a gente chegar a essa conclusão, então qualquer dia vão matar os idosos, porque se tornam estorvos também, quando chega lá o Alzheimer, né? Aquele alemão que nos visita indesejavelmente. Exatamente. Então, como eu trabalho em ambulatório e atendo em domicílio, eu vejo muito isso na questão, em domicílio, com as famílias, eu estou bem próxima. Então, acaba sendo estorvo para várias famílias. É uma briga mesmo, quem vai cuidar, quem não vai cuidar, um quer pôr no asilo, outro não quer, um que parece que está desejando já que vai embora para não atrapalhar, mas algumas famílias ainda têm aquela essência ainda, né, de mais antigamente, que a família que cuida, né, então eles se preocupam bastante, está sempre bem preocupado, conversam com a gente, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu não posso. Mas a maioria não aceita, não está preparado. Porque como está acostumado com aquele idoso ativo, quando ele para, fica, poxa, ele não era assim, ele estava acostumado a trabalhar, ele era ativo, inteligente, como é que eu cuido dele agora? Eu penso também na situação das famílias mais pobres, né? Essas que não têm dinheiro para pagar bons asilos e tal, né? E o Estado também não oferece uma estrutura de atender pessoas idosas que muitas vezes inibem a chance do familiar mais jovem ir procurar trabalho, causam problemas de vizinhança, né? É uma situação também que a gente tem que observar. Sim, então, por isso que eu estava batendo na situação, que é uma situação de saúde pública, é um problema de saúde pública, porque aquele idoso que está lá acamado, as famílias precisam trabalhar, hoje em dia as famílias diminuíram bastante, então um quer cuidar, o outro não quer, eu preciso colocar no asilo, não tem muito asilo que está preparado para esse idoso, então a questão é bem complicada. Aqui, e batem nos idosos, é uma coisa horrorosa. O cuidador também, tem muitos cursos de cuidadores, né? Hoje em dia tem curso de cuidador, só que ele também não está preparado quando ele chega lá e dá de conta com essa situação da família, essa briga familiar. Então eles acabam não conseguindo cumprir o seu papel. Então ele trabalha com o idoso só na área da saúde, da incapacidade física, mas quando é nessa área psicológica fica mais difícil. E aquele familiar que fica incumbido, às vezes, de tratar daquele idoso, às vezes ele já está doente. Às vezes vem um visitar, o outro visitar, visita aquele idoso, vai embora, mas ninguém se preocupa com o cuidador. Às vezes ele já está estressado, ele já tem até sinais de alguma doença e as pessoas que vêm visitar não se dão conta disso. Agora, com relação a essas doenças comuns da idade, né, que afloram a violência, isso reflete uma violência contida durante a fase saudável da vida ou não tem nada a ver? Essa violência eclode sem mais nem menos do nada ou é alguma coisa que vem
guardada? No caso das demências, né, que hoje em dia a gente fala bastante, demência vascular, principalmente a demência não vascular, que é o caso do Alzheimer, as fases, né, do Alzheimer tem as fases, a primeira fase do esquecimento, depois as fases que ele fica mais confuso, começa a ficar agressivo. Não são todos que entram nessa fase de agressividade, mas não tem muito a ver. Às vezes, no decorrer da vida, ele era uma pessoa tranquila e por causa da doença ele acabou se tornando uma pessoa um pouco mais agressiva. Mas é uma fase, não é? Depois ele acaba ficando mais calmo e a situação vai se acalmando. Continua dando trabalho, né, assim, na questão dos cuidados, mas já não tem a parte agressiva. Hoje em dia, toda hora vem aí notícias pela internet de coisas que são milagrosas praticamente, sim, com relação, né? Isso tem alguma base científica, não tem nada a ver? O Alzheimer pode ser postergado? O Alzheimer pode ter um tratamento atenuante do ponto de vista fármaco, quem sabe? Na verdade, tudo está em estudo ainda não tem a causa específica, também são vários fatores, e também não tem a cura ainda, são tudo estudos. A medicação que a gente tem hoje em dia, os medicamentos para o Alzheimer, na verdade, são para os sintomas, para ele ficar um pouco mais calmo, mas não para o Alzheimer propriamente dito. É um sossega-leão. É um sossega-leão, que aos poucos não vai fazer mais efeito. Então, o efeito começa a diminuir com o decorrer da doença. Gorete, é possível fazer alguma coisa do ponto de vista preparatório, né? A gente está aí com seus 50 anos, aí começa a fazer alguma coisa, alguma atividade, de modo a postergar essa coisa que é tão chato, né? Sim. É chato para quem tem e para quem, né? A gente às vezes questiona o idoso, vira para ele e fala assim, pô, você já me falou isso 3 ou 4 vezes, mas eu esqueci. E vai falar de novo, Vamos falar sobre essa prevenção? Sim. Mas vou lhe pedir para a gente aprofundar na sequência da entrevista. Nós voltamos já com Maria Gorete dos Santos, fisioterapeuta e especialista em idosos. Já. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver as maiores barreiras no processo de adoção no Brasil. Voltamos já.